Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um podcast do NET Clube Alphaville. Eu e a Daniela, né, Dani? É isso aí, mais um episódio e hoje trazendo um assunto muito importante com um empresário que tem uma grande expertise nessa área, Cyber Security, que é um assunto e um tema de muita relevância para todos nós, como pessoas e também como empresários. Você que já teve problema de roubo de Pix, roubaram teu telefone, roubaram teus dados, entraram no banco, roubaram teu dinheirinho lá suado, você vai saber como se proteger, como fazer com que isso não aconteça na tua vida, ou se acontecer, todas as maneiras que você tem que fazer para poder evitar que levem o teu patrimônio. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Dani, Mazei, obrigado pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Essa área, você está há quantos anos nessa área de cibersegurança? Desde 2013. Né? Desde 2013. 2013. Eu sempre trabalhei com monitoramento, né, com gerência. Os 10 primeiros anos de formação, que não tinha de formação, né, foram como infraestrutura. E em 2013 eu comecei a entrar na área de segurança da informação e migrando aos poucos para a cibersegurança. De 2013 até 2024, teve um avanço tecnológico por parte dos bandidos, principalmente, né? Também. Eles se aprimoraram demais e conseguem... Hoje em dia vale muito mais a pena para esse pessoal que trabalha no crime roubar no digital do que assaltar uma pessoa na rua, né? Exatamente. Eu estava até conversando com a Dani um pouquinho antes da gente começar. O dinheiro físico tem de hora para acabar, não é isso? Hoje em dia as transações são digitais. Quem anda com dinheiro na carteira? Ninguém anda mais. Dinheiro é difícil. Tanto que até ontem eu fui num lugar, eu queria dar uma caixinha pro cara, eu não tinha dinheiro para dar caixinha. Mas hoje em dia eles aceitam até Pix. Mas é chato você dar uma caixinha no Pix, né? Para mesmo o cartão hoje em dia, não é isso? Sim. Hoje em dia os cartões estão todos digitalizados. E a gente às vezes prefere pagar para pagar por Pix, a não ser com as compras maiores que você tudo bem parcela ali, né? Mas hoje em dia quem é que anda com cartão físico, né? Você anda tudo no celular. Anda, né? As próprias transações quando você compra em sites de e-commerce hoje em dia, você tem alguns que quase te obrigam a usar o cartão virtual, né? Com o aplicativo do banco, que vai gerar aquele código de segurança randômico. Sim. Né? Então, hoje em dia a fraude cibernética ela cresce, né? Ao mesmo tempo que crescem as tecnologias, aí diversos mercados para a nuvem, a inteligência artificial que agora está saindo, né, bastante, e infelizmente tem sido usada também por golpistas. Pelo lado negativo. Se a gente tiver também, a gente vai comentar aqui. Principalmente por aquele lado de golpistas usar a IA para imitar a tua voz, para as pessoas acreditarem que realmente é você e ele dá o golpe lá. De personificação, de passar por uma pessoa que ele não é. Então vai ser muito, muito complicado, fica cada vez mais complicado das pessoas se protegerem e não tem jeito, né? Esse assunto a gente tem que tentar levar para a pessoa comum, para ela conseguir entender pouco a pouco conceitos básicos de segurança e principalmente de criptografia, né? Quanto mais cresce aí ou a nossa facilidade, a praticidade no dia a dia através da tecnologia, mais nós temos também que nos preocupar com essas questões, porque também facilita para o lado do mal. Eu me recordo como se fosse ontem que quando anunciaram o Pix, eu falei, isso aí vai ser o maior esquema da bandidagem. Eles devem ter adorado isso, porque sequestrar a pessoa, ela faz um Pix para minha conta, acabou. Exato. Não tem o que falar na hora, eu falei que isso aí vai... Fora que o Pix, ele assim, entre outras palavras, ele entrega totalmente o seu fluxo financeiro, né? Sim, exatamente. Né? Estava falando para a Dani, hoje em dia, o ativo mais valioso hoje em dia para as grandes empresas é a informação. É informação. Né? Tem uma reportagem de capa da Economist de 2018. Ela colocava lá, né? Que a informação era o ativo mais valioso do mundo. Aí tinha uma petrolífera, aí estava lá Facebook, Amazon, não sei o que, né? Estava mostrando que ali é informação. Essas grandes corporações, as maiores corporações hoje em dia no mundo, com o maior valor de ativos, são o quê? São da área de tecnologia. Sim, é informação. Agora, Renato, eu queria falar o seguinte, eu queria mais ou menos ir no beabá da história inteira. Por quê? Porque quem está assistindo a gente tem um telefone celular,
tem o banco do telefone, sai com o telefone na rua, fala em qualquer lugar. E eu quero saber o seguinte: hoje, se roubarem o meu telefone, com toda essa proteção que também a Apple está dando, né? Tem algumas orientações que as pessoas na internet falam para você conseguir travar, para a pessoa não conseguir abrir teu telefone. O que você orienta a pessoa a fazer quando ela compra um telefone celular, quando ela pega o celular dela na mão, ela fala, pô, eu não quero ser roubado, mas se eu for, eu tô tranquilo. A primeira coisa é habilitar o que a gente chama de múltiplo fator de autenticação. Sim. Né? Antigamente os celulares eram baseados, nem tinha senha, na verdade. Primeiros não tinha, depois passou a ter senha. Depois passou a colocar biometria. Sim. O múltiplo-fator de autenticação, na verdade, ele é composto de 3 etapas, né? Algo que você sabe, a senha. Sim. Algo que você tem, que pode ser um PIN code, um SMS. Em site de banco é muito comum, não é isso? Você tem a sua senha, recebe. Aí você recebe esse Eu posso falar, vou explicar um pouquinho mais para melhorar esse processo do lado do usuário. E o terceiro algo que você é. Biometria. Então, você usando o conjunto desses dois, ainda que ele consiga descobrir a sua senha, ele não vai entrar. Consegue avançar. Uma segunda camada de autenticação. Né? E se um iPhone, por exemplo, um Android, né, se você ficar testando a senha durante muito tempo, ele vai aumentando o tempo, né? Ele bloqueia. Exatamente. Então, ele nunca vai conseguir fazer um brute force aí. Né? Porque ele vai pegar, ó, seu celular agora está nativo por 5, por 10, por 1 hora. Então esquece, você só vai conseguir. Então sempre habilitar o fator de múltipla autenticação no celular, mas sobretudo nos aplicativos. Todos eles. Porque você pode fazer isso no aparelho e em cada aplicativo. Exatamente, porque às vezes você pode ser roubado com o celular e o seu celular está desbloqueado. Sim. Acontece. Por isso que eles roubam muito o cara de Uber, né? Porque o telefone dele está sempre habilitado, que ele está olhando o caminho lá. Só que se você tivesse os aplicativos ali, todos eles utilizando o múltiplo fator de autenticação, não vai adiantar. Ele vai tentar acessar, ele vai precisar de uma confirmação. Sim. O que tem que se evitar é que essa confirmação chegue aonde? No seu celular, que aí é complicado, né? Então, assim, se você usa o celular como operação para banco, por exemplo, e se o PIN code que você recebe é um SMS que vem no seu celular, pronto, acabou, é o que ele precisa. Né? Então você pode usar um e-mail que você não tenha configurado aqui. Né? Você pode usar um telefone de outra linha telefônica que o ideal é você atrelar outros meios, outros aparelhos. Se tudo tiver num aparelho, fica complicado, né? Sim. Hoje em dia a gente sabe, né, nas grandes empresas de telefonia, né, a área que cuida ali do atendimento, eles são terceiros, não são contratados, né? E a taxa de churning dessas empresas é altíssima. Tem muita fraude de personificação ali. O cara vai lá, ele muda a temporada do seu telefone, ele pega tudo que ele precisa e depois acabou. Né? Ontem eu tive uma conversa com uma amiga minha que clonaram o celular dela. E como clonaram? Né? Isso não acontece assim. Isso tem que acontecer com alguém que tem acesso à base de telefone. Não é assim que você clona o telefone. Você pode forjar, você passar para uma pessoa, mas clonar um telefone é lá de dentro. Existe, não tem como. Né? Então eu sempre oriento a esse segundo fator de autenticação, você procurar de repente uma conta de e-mail que você não tenha cadastrado, tá certo? No seu celular, um aplicativo do seu celular você não vai acessar. Né? E aí, beleza, ele não vai conseguir mexer. Não vai, porque vai chegar nesse endereço que não está no seu telefone, você teve o celular furtado, chega em casa, mesmo que você tenha sido desbloqueado, você vai lá, desvincula, se for um Apple, por exemplo, desvincula na iCloud, bonitinho, e acabou. Entra no seu e-mail, bloqueia, acabou. E tem muita gente que ainda cai nesse golpe, né? Aqui é de um operador, não sei da onde, você tem que mandar a tua senha. Tem gente que cai, é inacreditável. Isso é a arte de enganar, né? O fraudador, ele usa isso tanto no mundo no dia a dia, como no mundo digital. É o tal do golpe do banco, né? Exato. A loteria, até hoje, gente, cai. E é um percentual de pessoas. Ele vai falar com 100 pessoas e 5, 10 vão acreditar, né? Então, a pessoa tem que estar diz a lenda que na cadeia os caras têm meta de ligação diária para poder... Quanto mais ele ligar... Há 10, 15 anos atrás era assim, né? Seu filho foi sequestrado, não é isso? Acho que hoje ainda tem esse negócio. Ainda diminuiu, mas tem. Mas o que acontece? Se a gente estiver falando especificamente de cibersegurança, todo ataque feito por uma pessoa, vamos chamar de hacker, né? Uma pessoa que... O hacker é do mal e o cracker é do bem? Como é que é essa história aí?
É mais ou menos isso, né? Mas hoje em dia o hacker do bem a gente chama de hacker ético, né? Tem até certificações, né? Você pode ser contratado por invadir empresas, né? E só que é um acordo combinado, né? Na nossa empresa a gente executa trabalho de hacker ético, né? A empresa me contrata, às vezes por uma questão legal, né? Tem algumas certificações de mercado que exigem teste de penetração, Bacen, o PCI para empresas que trabalham com sistema de pagamento de cartão, a RIPA para o setor hospitalar é obrigatório você ter testes periódicos de intrusão, né? Então, mas isso é um acordo combinado. Renato, eu preciso que você invada a rede ou o sistema da Dani, que cuida da parte de patentes, por exemplo. Beleza, tá aqui. Aí você vai mostrar Vou mostrar o relatório. através dessa invasão o que está de porta aberta lá, o erro que está sendo. E as recomendações, olha, fecha aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Isso é um trabalho de hacker ético. Agora, o Black Hat, que é um hacker malicioso, o que ele faz? As ferramentas são inúmeras, mas a técnica ela é conhecida. Tem uma organização internacional chamada MITRE, que é um grande mitre.org, né? mitreattack.org. É uma organização internacional, assim como existem outras, né? Que é um grande banco de dados de linhas de comportamento de ataques maliciosos, né? E ele classifica isso que a gente está conversando em que a gente chama de vetores de ataque, que é o modo como ele executa. O modo é sempre o mesmo. E a primeira fase é a fase que a gente chama de reconhecimento, onde ele está coletando informações. Então eu trabalho num lugar, ou eu fiz uma ligação, né, eu fiz o que a gente chama de engenharia social. Sim. Pode ser por ligação, pode ser por SMS, pode ser se passando por alguém, para ganhar sua confiança e obter informações. Mas aí tem conta no banco Safra. Mas aí tem carro X, mas aí mora em Alphaville. Uma vez ligaram para minha empregada para perguntar várias coisas sobre a minha vida e depois ligaram para mim. Exato. Isso é engenharia social. É complicado. Isso é engenharia social. Ele tá fazendo uma fase de reconhecimento. Para quê? Para ele conseguir realizar uma modelagem de ameaças mais assertiva. Ou seja, para ele entender onde ele tem abertura para conseguir entrar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai explorar as vulnerabilidades. Sim. Que ele já conheceu o seu perfil, ele conheceu as vulnerabilidades, ele modelou os ataques, aí ele ataca. É sempre assim. Mudam-se as ferramentas, mas as técnicas são assim. Tanto é que as soluções de cibersegurança hoje em dia, soluções para proteção defensiva, né? Para a linha defensiva, que você também tem a linha ofensiva, que é a linha que eu acabei de explicar, que é a questão de atacar. São orientadas não mais para, por exemplo, se eu pegar antivírus. Antivírus, como é que é o conceito do antivírus? É vacina. Sim. É vacina. Então você tem lá, você instala um antivírus, ele tem um banco de dados de vacinas, de vírus conhecidos, de tempo em tempo você roda e ele vai copiando cara crachá. Né? Só que com uma evolução do mercado, que a gente, o Mazei comentou logo no começo do podcast, o que acontece? O número de ameaças ele cresce exponencialmente. A própria base de dados do MITRE, em 2022, que é o CVE, que CVE significa Common Vulnerability Exposure, né? É uma base de dados de ameaças de vulnerabilidade. Só no ano de 2022 teve cerca de 15 mil novas vulnerabilidades para diversos sistemas operacionais. Então cresce muito, né? Então não adianta eu atacar o arquivinho malicioso, eu tenho que entender o comportamento. O que importa é o comportamento. Por exemplo, tem um outro conceito que a gente usa na área de cibersegurança, que é o ataque de 0 dia, o Zero Day Attack. O que é isso? É mais ou menos o que aconteceu com a Covid. Era um vírus que não tinha vacina. Então, depois do ataque, que as pessoas vão entender como elas conseguem... Às vezes eu pego um vírus muito antigo, eu altero o código dele, altero a forma com que ele é identificado, eu criei um novo. Ou seja, não tem vacina para esse vírus. Então não adianta ele usar uma base de dados de vacina. Sim. Os grandes players do mercado da área de segurança vão ter que desenvolver a vacina para aquele vírus. Então é muito melhor eu olhar para o método, o que está acontecendo naquele ambiente, e as soluções têm se orientado hoje em dia para isso, muito mais para comportamento daquela máquina, o que aquela máquina está fazendo, quais são as ações que estão acontecendo em sequência. Opa, isso aqui é um comportamento malicioso.
daqui veio para cá, ele abriu um shell, ele executou isso aqui, ele abriu isso aqui, isso aqui não é um comportamento normal. Aí eu bloqueei. E me fala uma coisa, dentro das empresas, tem muito funcionário malicioso que cria situações para poder desviar dinheiro de empresa? Não, isso é difícil prever, né, mas é difícil, né? As empresas têm as suas políticas de governança, né? Têm os seus códigos de conduta. É difícil, né? A gente precisar... Certamente... Você nunca foi contratado por uma empresa que falou, ó, eu tô achando que eu tô sendo roubado, você tem que verificar. Eu acho que não só o lado financeiro, mas como você falou, dados, né? Exato. A informação é muito mais importante, né? Então, assim, mais do que você ter uma política de governança, mais do que você ter um código de conduta, você precisa de informação. Sim. Informação se tem com uma elevação de maturidade do setor de tecnologia da sua empresa. Então, por exemplo, 80% dos incidentes são dados, se não me engano, memória do Gartner, que é o Instituto de Pesquisa mais voltado para marketing, né? 80% dos incidentes de segurança, né, já puxando um gancho para o LGPD, são ocasionados por problemas de gestão de acesso. O que é gestão de acesso? Qual é o nível de acesso, qual é o tipo de permissão, ao que eu devo dar acesso para aquele colaborador ou não. Então. E aí acontecem compartilhamentos de senhas super comuns em empresas, não é isso? Mesmo sem querer, a pessoa... Ou você logar na sua máquina e deixar logado e sair para almoçar. Sim. Né? Ou emprestar mesmo a sua senha. Então existem sistemas hoje em dia que identificam o quê? Comportamentos. Exatamente. Então, o usuário do Mazei está logado aqui, nessa máquina, e está logado em Marrocos. Não, peraí. Não. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Né? Eu não sei que o Mazei esteja em Marrocos, logado numa VPN, aí ele acessou aqui. Beleza, eu vou ligar o Mazei, onde você está? Ah, Renato, eu estou em Marrocos. Não, tá tudo bem. Então, que mais onde você está? Não, estou em Alphaville. Opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa muito errada. Alguma coisa muito errada aqui. O que a gente percebe é que a LGPD veio aí com os anos trazendo várias atualizações. E existe... O que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso mesmo. Só que as empresas ainda, os empresários, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse assunto, principalmente aqui no Brasil. Exatamente. Então, muitos sabem que precisam seguir, porém não sabem como ou por onde começar. E na sua visão, como que a gente traz isso para o mundo corporativo? Existem algumas empresas, alguns mercados onde as pessoas precisam ter mais atenção? Nós atuamos bastante com a adequação da LGPD, na verdade, desde 2019. Né? Na verdade, até um pouco antes, porque a LGPD ela não nasceu do nada, né? Essa questão de privacidade ela é uma onda mundial. Né? Se você... Eu convido as pessoas a entrarem no Google e procurarem National Comprehensive Data Privacy Laws and Bills. Está no Google isso. Tá? Você vai identificar um mapa mundi, né, de organização dos países que já tem uma lei de proteção de dados, que não tem e que estão no intuito de implementá-las. Né? Tem algum país que não tem? Existe. Tem vários? Existe, mas a maioria deles ainda já está nesse processo de implementação, né? O último que foi de 2022, né? Que não saiu de 2023 ainda. A Rússia não tinha ainda, né? Caramba. Não tinha. E a Rússia é um dos países que mais tem problema de... Aí outra coisa. De hacker. Sim, sem dúvida. A China também, né? Sim. China também. Se você pegar os grandes centros de operações de segurança das empresas, né, você consegue identificar a origem, né? É tudo Rússia e China, né? A maioria dos ataques, né? Índia também. De Bitcoin, sequestro, mineração. Uma das tendências de top, né, dos próximos até 2030 é a questão de mineração de Bitcoin, né? É um dos crimes que eles consideram crimes, né? Assim como a desinformação, assim como retirada de privacidade das pessoas através de monitoração. A gente acabou de falar de Pix agora, de dados, é uma troca. É facilidade, eu troco por toda a minha informação, né? Aí esses sistemas vitais hoje em dia que o Elon Musk quer lançar, que o próprio eGov é um sistema vital, vai ter tudo lá, hoje em dia você já tem assinatura, daqui a pouco você vai acessar o banco pelo eGov. Daqui a pouco você vai acessar o banco. Hoje eu vi uma matéria que em 125 anos
os especialistas estão prevendo que tudo que é feito pelo homem vai ser feito pela máquina. Não vai ter mais emprego, só máquina trabalhando. Em 125 anos. Será que isso combate não vai estar aqui para ver? Não vou ter nada para ver, né? Eu acho que sempre tem um fator não é emocional, né? Mas de inteligência lógico, de inteligência humana, que às vezes a gente não, quando nós tomamos decisões, nem sempre são puramente baseadas em lógica e são as mais corretas, né? Sim. Mas aí depende muito da evolução da inteligência artificial. Se você for analisar a capacidade mental do homem, a gente usa 3-4% do cérebro. É isso que eu falo, a inteligência artificial vai usar 100%, porque toda a inteligência, todo o armazenamento de informações, o IA vai ter na hora para responder para você. Você já viu Elon Musk, né, falando, cuidado, com calma, né? As pessoas têm feito um uso desmedido, né? Desmedido. Por isso que eu tenho muita preocupação, principalmente com mães que deixam, mães e pais, né? Mães e pais que deixam filhos fazendo vídeo, fazendo dancinha, porque está sendo tudo capturado. Tudo capturado. Então tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais você se fixar na rede, né, que você entregar suas informações, mais pode ser enganado. Aí amanhã você recebe uma ligação do Mazei te pedindo, e não é o Mazei. Uma ligação de vídeo, não é o Mazei. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Agora, voltando um pouquinho sobre a LGPD, então a LGPD ela nasceu em 2018, mas ela entrou em vigor em 2020, em teoria. E ela veio nessa ordem, né? Nessa ordem de privacidade, né? Até para frear um pouquinho, principalmente as grandes corporações aí, né? O governo não pode perder o controle, não é isso? Sim. De forma alguma. Então, só que antes da LGPD surgiu uma lei, que é a Lei Geral de Dados Europeia, que é a GDPR, General Data Protection Regulation. Se você pega a LGPD, ela é uma cópia fiel. Não, mas assim, ela é uma prima de primeiro grau, assim, da GDPR, tá? E aí, os primeiros contatos que eu tive com projetos de privacidade foi lá em 2016, 2017, porque a gente prestava serviço para empresas no Brasil que ou eram escritórios de empresas europeias, né, que tinham CNPJ no Brasil, mas tinham que seguir toda a governança corporativa da empresa europeia, portanto se adequar ao LGPD, ou fazer um negócio com empresas europeias. Né? Então quando surgiu o LGPD não foi novidade para a gente. Não foi novidade. Acontece que a LGPD... Bom, a gente entrou num cenário de pandemia também, né? O que acaba atrapalhou muito. Muito, né? Então, assim, a autoridade nacional, que é o órgão que está fiscalizando e está também regulamentando a LGPD, porque a LGPD nasceu muito carente de regulamentação. Ou seja, ela veio com artigos, mas ela não fala como eu executo esse artigo. Então, por exemplo, a partir de agora você precisa ter um smartphone. E qual? Então ela tem uma abertura. Exatamente. E aí a autoridade nacional, que é a ANPD, ela foi sancionada só em 21. E ela começou a trabalhar só em 22. Então aí a gente já tem um hiato de 4 anos. Sim. De quando a lei foi sancionada para quando a autoridade nacional começou a trabalhar. Né? E a autoridade nacional também já deixou muito claro que ela tem também um fator de educacional da população. Mas se você entrar no site da autoridade nacional, tem muitas cartilhas que desenvolveram lá, tanto de orientação para as empresas, como orientação para o consumidor em geral. Mas hoje você já pode fazer uma denúncia, você já pode colocar uma petição contra o controlador. Como funciona a Anatel? A Anatel você vai lá, reclama, né? Diz que é o único jeito de resolver o problema com a operadora, é chamar a Anatel, não é isso? Mas aí existem algumas regras que, para alguns casos, essas regras são obrigatórias e outros não são obrigatórias. Na verdade, não. Existem, assim, a regra ela é para todos. Né? O que aconteceu foi o seguinte: no começo de 2022, a ANPD soltou uma resolução, tá? Ali, atenuando um pouco os requisitos da lei para agentes de tratamento que ela considera de pequeno porte. Né? Agora, o que é um agente de tratamento de pequeno porte? Você tem que definir critérios gerais e critérios específicos. Né? Então, citar algum deles, não importa só o nível de faturamento. Por exemplo, se eu sou uma clínica e eu trato dados sensíveis,
que são dados sensíveis? Dado de origem racial, étnica, convicção religiosa, dado biométrico, né, dado de saúde, isso são categorizados como dados sensíveis. Dado financeiro não é dado sensível, embora eu concorde que seja crítico. Mas não é dado sensível no que diz respeito à lei. Não é um dado sensível, é um dado crítico. Uhum. Só uma pergunta, a lei você acha que veio para punir ou para proteger? Ou os dois? Eu acho que os dois, mas a própria autoridade nacional já falou, né, que ela tem um conceito educacional também, para as empresas também, para melhorar a governança das empresas, né? Então, Porque antigamente a gente recebia telefonema 9 horas da noite, ainda recebe, né? ainda recebe. tem, né? Porque tem gente que não respeita. É que Final de semana. é que as pessoas não sabem o que fazer, né? Qual que seria a orientação nesse cenário, né? Aqui é da operadora Escuro, né? Então eu vou lá no site da operadora Escuro ou da operadora Morto, vou entrar no site e vou fazer uma reclamação com o encarregado. Se eu continuar recebendo, aí eu faço uma denúncia na autoridade nacional, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Já aconteceu isso comigo. Fica mandando, olha, não quero. Na terceira eu peguei e falei, amigo, ó, tá aqui. E o que deu? Não vou mais. Você, pelo menos, não recebe Não mais. recebi mais. Não recebi mais. Né? A autoridade nacional, ela precisa ganhar musculatura, né? Ela tem um ano. Eles têm soltado editais para contratação, né? Das áreas administrativas, das áreas especializadas, né? Mas já tem muita empresa, tem muitos relatos, né? Na última fórum que eu participei, eu faço parte da APDados, né? Que é a segunda maior associação de profissionais de privacidade do mundo. Tá? Ela só faz para a APP, na América Latina, aliás, na América, né, é a maior. Tá? Eu sou parte do membro do Comitê de Segurança e a relação é bastante próxima com o PROCON, com a NPD, né? E no último encontro que nós tivemos, que foi online, aí já falavam que já tinham mais de 1.000 incidentes registrados ali, né? Só que nem todos são necessariamente precisam ser publicados. Mas geralmente já tem empresa sendo multada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi numa convenção de hacker? Não. Uma vez eu estava em Nova York. Não, mas existem várias. Tem várias. Eu estava andando Existem várias. na frente do Madison Square Garden, tem um hotel lá. Tinha uma convenção de hacker. Sim, sim. Eu, na época, achei um absurdo. Eu falei, que faz muito tempo. Não, né? mas mesmo no Brasil existe, né? Mesmo no Brasil. Mas esse pessoal hacker, né, não necessariamente é o black hat. É o mal. Entendeu? Pode ser o hacker. Eu tenho certificação de ética ao hack, né? Então, por exemplo... Mas na época que eu fui, não tinha essa diferença. Hacker era do mal. É igual falar Deus e demônio. Entendi. Entendeu? Na época tinha isso. Não, assim... não tinha, não. Esse é um demônio mais bonzinho. Ele não é tão assim, o conhecimento que uma pessoa que trabalha com isso tem para fazer o mal, se ela quiser fazer o mal, ela vai fazer o mal, né? Sim. Mas ela, obviamente, assim como né? Com tudo na vida. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, né? Mas existem muitas iniciativas no sul do país. O sul do país é muito forte em cibersegurança, Rio Grande do Sul, Curitiba. Quando você fala forte é porque tem gente muito profissional. boa. Muito profissional. Eu conheço umas 5 pessoas. Ele tem um ali que é top 5 Brasil fácil, top 50 mundo fácil. Para a gente finalizar esse assunto de LGPD, eu quero que você traga um pouco da sua visão com relação às pequenas e médias empresas, porque existem muitas dúvidas a respeito desse assunto para essas empresas. O que acontece? Quando a gente começou a atuar no mercado, né, as grandes empresas, elas de pronto elas já foram atrás, né, porque elas já se imaginaram como alvo de uma fiscalização, óbvio. Sim. Né? E eu entendo a LGPD como composto de 3 áreas, né? Então você precisa de conhecimentos da área jurídica, conhecimentos da área de compliance, governança e da área de segurança da informação. Sim. Você não implementa uma LGPD só com uma dessas 10. Não implementa. E aí, os primeiros projetos que saíram, os projetos, quando você envolve essas 3 áreas, pro PME é enviado financeiramente. Exatamente. Enviado. O que aconteceu? Quando saiu a resolução de 2022 da IBD, a gente precisa, então, cortar. Né?
Então, a nossa Ou empresa... deixar mais fácil. Exato, a nossa empresa desenvolveu uma suíte, um produto muito mais ajustado para atender esse mercado PME, né, que sai ali uma mensalidade de R$200 por mês. Aí a gente implementa, ele tem um nível de controle menor, porque ele não precisa atender a legislação, né? Tá. Ele consegue estar compliance. Mas aí você me pergunta, Renato, mas ele não está preocupado com a NPD, né? Mas entendeu? Eu também, se fosse empresário, eu não estaria, mas eu estaria preocupado com outras coisas, né? A primeira delas é o seguinte: se eu sou um pequeno empresário e eu quero fazer negócios, eu quero estabelecer uma cadeia de fornecimento ou de cooperação com uma grande empresa, se eu não tiver como demonstrar a observância LGPD, lá está no artigo 6, inciso 10, estou fora. Estou fora. Eu atuo toda semana, eu respondo questionário dessas grandes empresas, fazendo negócio com outras grandes empresas sobre privacidade e segurança, toda semana. Então, se eu sou um pequeno empresário, sei lá, sou dono de uma farmácia e quero fechar um negócio estou me aproximando ali de uma grande indústria farmacêutica, né, e quero estabelecer um negócio de cooperação ali, sabe? Se eu não tiver adequado LGPD, eu estou fora. E por quais outros A motivos? empresa, o grande não vai querer você. Não, ele está fora. Ele está fora. Sim. O segundo ponto é a questão da fidelização do cliente, né? Dani, se você vai numa clínica de dermatologia, uma clínica de estética e tal, não é legal você saber que as pessoas têm respeito às suas informações, né? Sim. Que eles não estão salvando suas informações numa conta gratuita de e-mail. Que eles não vão pegar suas informações e vender para um banco de dados. Exatamente, você não vai receber ligação lá de outra pessoa te vendendo isso, aquilo. Por quê? Porque você assinou um documento, etc. e tal. Não é legal? Então, Passa uma segurança muito exato. maior. O que eu acho que principalmente o pequeno e médio empresário tem que entender é que esses cuidados, a preocupação não é a autoridade nacional, mas é essa relação de mercado, Ética. a respeitabilidade de mercado, a ética e a sua imagem. A sua imagem. As pessoas, a partir do momento que a lei existe, que as pessoas começam a ter conhecimento, começa a sair em revista, começa a sair em jornal, começa a sair em site e tal. Eu vim aqui, entreguei minhas informações, ninguém falou nada, meus dados estão aí, daí em 3 dias tem gente ligando, oferecendo serviço, não é isso? Às vezes você vai, por exemplo, numa corretora de imóveis, o seu contrato roda na mão uns 5 mil. Então, isso que eu ia perguntar. Hoje, com o WhatsApp, isso facilita muito demais. Exato. Rodar os seus dados. É passivo, né? É todo um passivo, né? Então fica complicado, a gente ainda tem que ir brecando as pessoas. Não, você não pode fazer isso, pode me incomodar. Nós vamos pegar o teu telefone aqui, vou pegar seu, por exemplo, no caso de corretor de imóvel, vou pegar teu registro aqui, eu vou fazer uma reclamação aqui na Esse é um mercado que é muito claro que as coisas acontecem dessa forma e é muito rápido. Porque os investimentos e o conhecimento em cibersegurança no Brasil ainda é muito defasado no mundo. Tá? O Brasil ocupa... Mas por quê? É falta de fiscalização? Acho que um pouco das duas coisas, de cultura e de fiscalização. Um pouco dos dois. Né? Um pouco dos dois. Se você pegar o Brasil é nono no mundo de investimento de tecnologia. Quem que é o primeiro? Estados Unidos, né? Estados Unidos. É o nono. 1,7% de investimento que as empresas investem. Na América Latina é o primeiro, com 38%. Mas você está falando em tecnologia ou cibersegurança? Segurança, a fatia reduz menos ainda. Desse universo, cerca de... Eu acho que 2023 fechou em 12%, 13% de investimento. Ainda estamos engatinhando. E não adianta. Uma coisa que está acontecendo muito no Instagram, por exemplo, é a publicação de produtos que uma empresa coloca num preço absurdamente barato, vende e não entrega. Tal do golpe né, de produtos. Exatamente. Eu caí. E não foi porque eu comprei barato. Eu comprei 6 garrafas de champanhe por um preço pouco menos do mercado no Natal. Até hoje não chegou nada. Não vai chegar, porque eu já sei que é bom. Ontem eu, inclusive, fiz um stories no Instagram mostrando uma reportagem de uma suposta problema que aquela acho que você falou o nome, a van
Assim, A Van teve. a loja de departamento. Sim, ela não tem problema nenhum, né? Mas criaram um cenário de que ela tinha sido intimada pela Receita Federal a vender todos os celulares com 97% de desconto. Tá brincando. Nossa. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um vídeo do Luciano Heng, aquele vídeo que ele tá falando, acho que na época das eleições, né? Ele faz um vídeo mostrando que ele tinha recebido intimação. E aí eles pegaram a voz dele, sobrepuseram. Não, é incrível, cara. Se você não age pela emoção e você age pela razão, você percebe que O que ele fala não é o que ele está vendo, né? Mas se você vai para, nossa, um iPhone 14 com 97, vou comprar. E ainda na publicação, o que eles fazem? Eles colocaram lá uma advogada fake, ela não existia aquela advogada, né, para chancelar, né? E aí compra aqui. E um monte de gente comprou. Compra. Não, e hoje em dia com o Mercado Livre. O que eles fazem? Às vezes eles pegam eles pegam uma tarde de uma grande veículo de informação, pode ser Globo, pode ser CNN, né? Pode ser, enfim, colocam lá. Olha o que saiu no jornal, então não tem nada a ver. O vídeo em si não tem nada a ver com o anúncio. Só que a pessoa olha, bate, sei lá, grande empresa, opa, isso aqui é verdade. Mas me fala uma coisa, não acontece nada com esse povo? Muito difícil, né, mas eu estava comentando com a Dani, o crime cibernético hoje em dia, existem já delegações especializadas, né? Mas falta ainda, né? Então, o conselho é o seguinte, não compre nada de link pelo Instagram. Entra nas lojas... Verifica, né? Mercado Livre, entra na... Verifica a fonte, né? Eu sempre dou várias recomendações aqui, né? Então, por exemplo... o brasileiro tem a mania, né, de sempre tentar o mais tranquilo. Mais fácil, né? mais barato. Shopping pirata, lembra quando existia shopping pirata, comprava CD, não sei o que, achar? Era um risco você colocar em você, na sua... Ou quando saíram as primeiras versões de iPhone, não, como é que eu faço para fazer o cracking dele aqui, para instalar o aplicativo? Pronto. Né? Não era isso? Eu fiz isso. Era isso. Aí você tinha acesso a toda, né, toda vez que você instala um software desse, você não tem a procedência, você não garante a procedência. Então, por exemplo, evita de baixar software de site, baixa da Apple Store, baixa lá da Android, como que chama? Play Store, baixa da Play Store. Né? Então, não só isso, olha o rating daquele fornecedor. E quais são as reclamações e quais são os elogios de estrelas, né? Então, quando você está checando no Instagram uma informação, uma anúncio, alguma coisa... Porque muitos golpes vêm através de... Publicação. Não, de publicação não, de coisas que você baixa na Apple Store, por exemplo. Sim, muitos. Né? Você baixou aquilo, Muitos. Tem que tomar muito cuidado, né? Outra coisa, mantenha sempre o sistema operacional atualizado. Sim. Sempre atualizado. Ele tem preguiça, né? Nossa, que vai demorar, não vou atualizar agora, né? Depois eu faço. Se o sistema operacional, se tem um indicativo no seu telefone de que você precisa fazer uma atualização, é porque essa atualização ou corrige um problema de desempenho, um bug, ou ela corrige um CVE, que é aquele base de dados que eu falei para vocês do MITRE, né, que é o Common Vulnerability Exploit, né, que são as ameaças que vão sendo encontradas. Se for encontrada uma ameaça, foi registrado um CVE para ela. Eles avisam a comunidade, foi encontrado um negócio aqui no iOS versão tal. Está disponível aqui. Eles e aí, o que ele faz? Ele vem e fala, tem uma atualização aqui para resolver um problema. Você resolve isso, é de livre-arbítrio, né? É isso? Se o cara resolve não baixar, problema dele. Especificamente do Instagram, confira sempre. Assim, tem muito, principalmente à noite, né? Eu já reparei que à noite o que rola de anúncio, de venda disso, de venda daquilo, porque, de novo, porque ele identifica o seu perfil. Porque ele usa o tráfego pago para identificar o seu perfil, identifica o seu perfil de consumo, identifica o seu perfil de visita, ele sabe que o Mazei gosta de relógio, então ele vai jogar uma promoção para você de oferta de relógio. Ele vai jogar. Já tem tudo rastreado. Vai aparecer. Né? E aí você vai achar que a lojas americanas está com uma oferta de relógio, não tá. Não tá. Só que aí ele vai clicar, se você clicar ali, ele vai te jogar uma página muito parecida com americanas.com. Você não, no celular, você não vai conseguir identificar que não é americanas.com. Né? Talvez se você estivesse clicando no computador, quando você olhasse lá o URL, né, que é um enderecinho que aparece. Você fala, não, isso aqui não é da Americanas. Mas no celular você não vê, né? Você não vê. E é isso, acabou.
Às vezes você ou faz a transferência no cartão, ou pior, né? Você entrega as suas informações do cartão de crédito. Pior que isso. Exatamente. A preocupação é essa, né? É você não só não receber o produto que foi fruto de um golpe, Exato. e eles pegaram os seus dados e aprontarem. Então, uma dica que eu dou é para você não ter o problema e aí ter que ir numa delegacia, né? Fazer o boletim de ocorrência, por exemplo, o golpe do Pix, é possível reverter o golpe do Pix? Existe um mecanismo de devolução, que é uma infraestrutura que foi criada exatamente para isso. Mas a devolução é feita se a parte que recebeu fizer a devolução. Na verdade, não. Tem um mecanismo especial de devolução hoje em dia. Ele existe. O que acontece? Se você fez um Pix e percebeu que era um golpe, você faz o boletim de ocorrência, você entra no próprio site do banco, mostra o boletim de ocorrência, explica a situação, eles vão tentar realizar a devolução entre banco origem e banco destino, chama mecanismo especial de devolução, o MED. Mas existe um tempo para isso? Um prazo? Quanto antes você identificar e fizer o boletim de ocorrência, faz online. Isso é recente. É recente. Porque muita gente tomou golpe ali. Um amigo meu... É aquela coisa, né? Dependendo do que você fala. Um amigo meu teve um telefone dele roubado num farol, na Avenida Rebouças, levaram o celular dele, tiraram 380 mil reais das contas dele. Da empresa. Então, ele não tinha, muito provavelmente ele não tinha múltiplo fator de autenticação abstrata. Alguma coisa errada. Ele não tinha. E aí é um erro. Quanto mais camadas de segurança você colocar, melhor. Ele vai ficar tentando lá de tempo. Até o limite do Pix diário. Isso. Isso dificulta. Isso. Você não faz, principalmente essas transações grandes, você não faz sem uma segunda confirmação. Sim. Né? Porque não deixa, né? Ele manda aquela coisa. Não coloque a segunda camada. Ele manda você colocar o teu rosto. Não coloque a segunda camada de autenticação um SMS pro seu telefone. Porque senão aí facilita a vida, né? Assim, a segunda camada de autenticação é o telefone do qual o bandido já tem acesso, acabou o problema, né? Olha, mas você vê que é importante isso. Isso é uma dica que muita gente não se atenta. Eu tô com meu telefone aqui, vou pegar rapidinho. É mais fácil. A minha orientação sempre, cria um e-mail. Que ele não fica. Mas o e-mail também chega, né? Não, mas que ele não chegue no seu celular. Você não consegue acessar o e-mail. Cria uma conta que você não vai configurar aqui. Não vai configurar aqui. E aí você põe o segundo, porque geralmente é um PIN, né? É um PIN que ele manda, né? Um PIN. Ou você pega um número de telefone, um outro número, pode ser o número da esposa, do esposo, sim. Um outro número de telefone, o segundo que você tem, um telefone corporativo, acabou. Né? Ou pegue um outro e-mail que não está configurado no e-mail aqui, por exemplo. Né? Eu uso aqui o iPhone, eu tenho um e-mail aqui, que tem os e-mails da empresa. Né? Eu tenho uma conta no Gmail, ela não está aqui. Então quando ele fala, enviamos para o seu e-mail, você já entra lá direto e pega. Manda a confirmação. Olha, um detalhe importantíssimo. Muita gente. E essa minha conta tem, bonitinho lá também, uma senha também é muito importante, né? Uma grande dificuldade é que hoje existem várias senhas para várias coisas, então as pessoas às vezes anotam porque esquecem, misturam a senha. Não pode anotar. Então, não aí pode. Tá. Minha sugestão é o seguinte: sim, mantenha senhas diferentes para aplicativos diferentes, porque se vazar uma senha sua, né, você vai ter Então, vamos lá. Você que é um especialista em cibersegurança, que dica que você dá? Onde guarda a bendita da senha? Existem alguns aplicativos, tá? Que são o que a gente chama de cofre de senha. Cofre de senha. A senha fica criptografada. Também existe um duplo fator de autenticação. Você pode conferir no seu Face ID, por exemplo, autenticar. Tá? E aí você consegue. Ele nem mostra. Então, como é que é? Eu baixo na loja de aplicativo, cofre de senha, guardo todas as senhas lá. Acho que tem alguns gratuitos e alguns pagos, tá? Obviamente, o pago ele vai te dar um nível de segurança maior, mas não é nada caro, não. É para uso pessoal mesmo. Isso aí mas ali você coloca as suas senhas, então eu vou colocar essa senha aqui do banco. Isso. Aí eu coloco vai colocar a aplicação, você vai registrar a aplicação, aquela senha ela não vai aparecer visível, ela vai aparecer criptografada, você vai copiar e jogar. Porque existe um shoulder surface que se fala, né? Que a pessoa fica lá olhando, né? O pessoal que trabalha com avião usa película, não é isso? Que vai viajar, você põe a película ali. Então,
uma recomendação é bastante útil, né? Em vez de você ter um papel, usa um cofre de senha. E crie sempre senhas complexas. Evita nome do papagaio, Data de aniversário. data de aniversário. Todo mundo faz. Então, o que eles fazem, né? Se uma senha sua é vazada, Data de aniversário. se uma senha é vazada, eu descubro lá que uma data, que ela é composta por um nome e um número de 6 ou 8 algarismos. É uma data. É uma data. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama de força bruta. Então eu vou rodar um script para tentar se autenticar com os armazéns usando aquela sequência lógica de senhas até conseguir quebrar. Existem hoje em dia sistemas que se protegem disso, né? Então ele aumenta o tempo, ele coloca aquele game, né? Para você colocar. Sim. Aqui quantos faróis tem, quantos não sei o que tem, né? Então existem sistemas que já se protegem disso, mas se a gente olhar para aplicações em si, né, dependendo do nível que eu tiver de acesso, eu bypasso, né, esse tipo de game, né, que acontece. Né? Se eu estiver fazendo de usuário, não. Se eu estiver fazendo de cliente comum, eu posso bypassar isso. Tá? E aí acessar. É um desafio, porque Sim. a gente busca praticidade para o dia a dia e às vezes você criar senhas, principalmente que você usa ali com muita frequência. E não acha que não vai acontecer com você. Exato. Pode É o que a acontecer. gente sempre Pode pensa. acontecer. Nunca vai acontecer. Mesmo as grandes empresas, a gente teve recentemente um ataque de ransomware, né, que é o principal ataque hoje em dia do mercado, né, que é o ataque de ransomware. O que é o ransomware? É resgate, né? Então, quando uma empresa é invadida por um vírus, esse vírus se propaga usando o que a gente chama de worm, né? Ele se propaga lateralmente, infecta outras máquinas, não é isso? E depois ele criptografa os dados dessa máquina. Ele criptografou os dados dessa máquina, os dados ficam inacessíveis, ou seja, a empresa para. Sim. A empresa para. Aí o hacker vai e fala, me dá $1 milhão para eu liberar. Bitcoin, na Deep Web, Em Bitcoin, etc. E tal. Né? Então, o que as empresas... Você já foi chamado alguma vez para resolver um problema nesse sentido? Final do ano. Final do ano. Teve uma prefeitura de Minas Gerais, que não vou falar o nome, mas ela foi parcialmente criptografada. Parcialmente. Você conseguiu resolver o problema? Você consegue conter, né? Então, assim, a gente tomou uma ação emergencial e a gente conteve. Existe uma estratégia de contenção. A partir disso, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar o que foi e o que não foi. O que não foi, beleza, a partir de agora não é mais. E aí a gente implementou uma solução que usava um outro método que aquilo não ia mais acontecer. O que foi, não tem jeito. É recuperar o backup. É primeiro limpar, excluir o ransomware, sanitizar, depois voltar ao backup. Ou pagar. Mas não se recomenda pagar, né? E eles têm uma garantia. Mas nesse caso, ele perdeu informações? Perdeu. É. E eles têm hombridade, esse povo que rouba essas informações? Se garante? Se você pagar, ele devolve. Não necessariamente. Não, mas eu já sei de empresa que pagou e recebeu, e de empresa... Mas a orientação é não pagar. Assim, teoricamente você deveria estar preparado para esse tipo de situação que já tem uns 3 anos que acontece, né? E é muito lucrativa, né? Quando ela falando de alvo, teve acho que foi em 2021, teve uma grande rede de roupas aqui no Brasil, grande rede. Eu acho que eu posso falar, porque no time do LinkedIn, né, foi a Renner. A Renner ficou, acho que, não sei se foram 15 ou foram 18 dias parada por uma infecção de um ransomware. Imagina um prejuízo. Não, e as pessoas ali e tudo, né? Imagina. Então, e aí, o resgate, aí a gente teve acesso, né? Eu participo de fórum de segurança e aí o pessoal, né, vai compartilhando. Era $1 bilhão. Então, a pessoa não tem noção. Às vezes ela nem sabe quem é a Renner. Pô, meu pai... Não, era $1 bilhão. de dólar. Naquela época o dólar estava valendo R$6. Era $100 bilhões. Que isso? Às vezes... Aí o cara falou, eu te vendo a empresa por esse valor. Não, a pessoa que invade às vezes nem sabe. Ela nem sabe. Ela joga a rede. Pegou. Então, por isso que eu falo. E como é que ficou esse caso? Eles recuperaram, eles tinham, né, um processo de backup ali, né? Mas você imagina, estava tudo.
Parou tudo. Então você tem que criar um plano, né? Um plano de resposta a risco, bonitinho, né? Você tem que ter tido um plano de disaster recovery bem feito, né? Já pensou se eles não tivessem? Eles tinham, mas já pensou se não tivessem, né? Porque você já testar regularmente o backup. Então é também uma dica para pequenas empresas. Tenham um backup e não confiem, testem periodicamente. Porque quando você precisar não funcionar, Aí não tem o que fazer. não tem o que fazer. Né? Só que aí você imagina, você subir todo o parque, não é assim de um dia para o outro. Eles ficavam vários dias parados. Vários dias. Claro. E aí você imagina o prejuízo financeiro. Aqui foi no começo do ano, imagina se tivesse sido, sei lá, Natal, Friday. Uma data comemorativa, né? Imagina. Acabava. Porque imagina que parou todo o aparato tecnológico do data center, as POS não comunicam, não fazem E transmissão. vamos pensar em quem fez essa operação, querendo prejudicar a Renner. Não conseguiu. Não, prejudicou, né? Não, tudo bem, Prejudicou, mas ele não conseguiu o que queria. E aí, o que ele faz com esses dados, com essas informações? Na verdade, ele não roubou. Porque as pessoas têm que confundir. Ele pode até ter roubado. Mas a informação que chegou pra gente é que ele não roubou, ele criptografou. Ou seja, Vazamento ele de dados. dificultou o acesso. Vazamento de dados é uma coisa. Furto ou sequestro, que é o que a gente chama do ransom, né? É outra. Né? Aí ele criptografou. Mas quem garante que ele também não criptografou e não fez uma cópia? É possível. É possível que ele possa ter feito isso. Né? Mas não se foi identificado esse cenário. Né? Igual aconteceu comentei na prefeitura. Né? O incidente de fato foi o sequestro. Foi o ransom. Né? Se ele entrou numa base de dados aí fez um dumping, isso aí não tivemos ciência disso. Mas sim, é possível de acontecer. Mas ele é o que eu te falei, ele nem sabe quem é a Rani. Mas então se ele não conseguiu, ele não faz nada. Ele vai para outro. Vai para outro. Tem alguém pagar. A gente tem muitas empresas que acabam pagando? Tem, né? Tem. Aí depois corta a equipe, né? Porque você não se preparou, né? Você não tinha um plano de resposta, você não tinha um plano de disaster recovery, né? de plano de continuidade de negócios. Não tinha. E nesse caso, você acha que sempre tem que ter algum infiltrado ali que facilita o acesso ou não necessariamente? Não necessariamente. É o que eu falo. As duas. O primeiro cyber-ataque mais recorrente, né, que hoje em dia é o ransom, e o segundo é o phishing, né, engenharia social. Que eu uso engenharia social, né? O que é o phishing? O phishing é obter informação sua de forma ludibriando você, né? Então, um SMS, um e-mail, né? Um WhatsApp, né? Um convite com acesso. Eu posso tanto estabelecer uma comunicação remota com a sua máquina, como eu posso fazer com que você faça download de um arquivo malicioso. Esse arquivo malicioso pode, inclusive, ter a aparência de um arquivo normal, que é o que a gente chama de cavalo de Troia, que é o Trojan. Né? Que é antigo esse vírus, né? Que o Trojan, ele aparenta ser um software autêntico, só que dentro do código dele está embarcado um código malicioso. Então, assim, no celular, aqui, ó, tá vendo? Não é. Então, mas como é que eu consigo isso? Com engenharia social. Então, eu posso, de repente, mandar um e-mail para você dizendo que a sua senha no Google, eu descobri que você tem conta no Google através de engenharia social. Pesquisei. Parece meu nome, tudo direitinho. Descobri, mando um e-mail para você falando que eu sou o Google. Monto a carinha bonitinha. Mas aí, fizeram isso outro dia comigo. Troque a sua senha. Boto lá, faço tudo bonitinho. Imagina, eu recebo todo dia. Só que são muito mal feitos, né? Eu recebo todo dia. E aí o Mazei vai, cai na emoção, coloca o dado lá. Eu estabeleci a conexão com a sua máquina de forma remota. Aí a gente faz o que a gente consegue. Em 10 minutos você está morto. Né? Eu consigo fazer o que a gente chama de conexão reversa, o shell reverso. Eu vou entrar na sua máquina, eu vou comandar a sua máquina de forma remota. E aí o próximo passo é o quê? É tentar obter um privilégio de administrador. De ganhar um acesso de administrador na sua máquina. E aí pronto. Aí eu posso pesquisar todas as máquinas que estão na rede, por exemplo, na sua rede. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho. E para um caso de ransom, que foi o que aconteceu com a Renner e com outras empresas, existe uma blindagem 100% ou a empresa ela sempre precisa estar ali com tudo em dia e ter
as medidas para que ela consiga tomar ações caso aconteça. Quando a gente está falando de ransomware ele infecta um endpoint, que é o dispositivo, né, o servidor, a estação, etc. Né? Sim. Então aquele servidor, aquele dispositivo, mandatoriamente, ele tem que ter uma proteção. Tem que ter uma proteção, né? Pode ser um antivírus tradicional, baseado em assinatura, que é o que a gente comentou no começo, ou pode ser as novas versões que a gente chama agora de EDR, né, ou de XDR, de Next Generation. EDR é Endpoint Detection Response, né, que não são baseados em assinatura, são baseados em comportamento, porque assinatura, os ransomwares os ransomwares mais famosos, eles já estão devidamente catalogados, né, mas eu posso lançar um ransomware de 0 dia. Sim. Então é interessante identificar o comportamento. Então, as empresas que eu atuo, que eu tenho como cliente, a gente procura sempre fornecer uma solução que olhe para comportamento, né? E não para o arquivo. Não importa se aquele arquivo é um arquivo malicioso. O que importa para essas soluções é o que esse arquivo está fazendo. E aí, baseado naquilo que eu comentei, que a gente chama de vetores de ataque, que são fases de ataque. Opa, isso ataque. Bom, vocês já perceberam que o Renato é um profundo entendedor desse assunto. Nós estamos finalizando o nosso podcast. Eu queria que você passasse o teu Instagram, os contatos aí para convidar todo mundo para participar. Primeiro agradecer, né? Agradecer pelo convite, foi muito legal, tem muito assunto, né? Muito assunto. Poderíamos ficar aqui falando de vários. A gente deu uma pincelada nessa hora. Exatamente, agradecer Mazei, Dani, todo mundo aqui do Net Club. Estaremos aqui, né, nos próximos jantares, já faço um convite para as pessoas. Inclusive você vai fazer um sorteio. Vou fazer um sorteio, tá aqui. Vamos falar sobre isso. O Renato, ele é um filiado do Net Club Alphaville, ele está sempre participando aqui dos encontros, dos jantares, ele é muito presente, atendendo inclusive vários empresários que precisam de soluções nessa área. Então ele está aqui sempre nos encontros do Net Club Alphaville. E lógico que é uma empresa de confiança, vocês já perceberam que ele entende muito do assunto. E estaremos aqui no dia 30 de janeiro e no dia 29 de fevereiro você vai fazer um sorteio especial. Ele vai sortear essa caixa da JBL. Sim, é JBL, né? JBL, que tem, e é original, que está com o logotipo da empresa dele personalizada. Aqui, e ele vai sortear no dia 30 de janeiro, que é a próxima terça-feira. 29 de fevereiro. Vai ser dia 29 de fevereiro. Esse vai ser dia 29. Então tá. Já fica aqui o convite para você que é empresário, quer participar de um encontro do Net Club Alphaville e nunca esteve aqui, dia 29 de fevereiro, anote na sua agenda, você poderá encontrar o Renato e vários outros empresários e, lógico, participar desse sorteio e poderá ganhar a JBL personalizada. Gente, obrigado. Obrigado, Renato, por você ter vindo. RS Data Security. RS Data Sec no Instagram ou R Salvadori Oficial. Todo dia a gente está colocando alguma dica de segurança, tanto para pessoa física, tanto para pessoa jurídica, para criança, para papai, para mamãe, para o vovô, para a vovó. E deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente finalizar. Por que o networking é importante para você como empresário? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que eu comecei a participar daqui, muitas portas se abriram, né? Às vezes a gente chega aqui com a impressão de, não, eu vou vender para A, para B, para C, a gente só que não é bem assim. Mas as relações que acontecem a partir do que nasce aqui, a sua teia de relacionamento, ela se expande de uma forma absurda, assim, impressionante. Que legal. Eu sempre falo, né, o network, ele tem a necessidade hoje de você participar de um grupo de network, de um clube. Sem dúvida. Faz parte do marketing da tua empresa. Sim, sem dúvida. Já está enraizado isso. Quem não é visto não é lembrado, né? Às vezes aquele empresário que você conhece, ele não se torna seu cliente, mas ele te apresenta alguém que se torna seu cliente. Exato. E é uma teia. Exato, é uma teia, é incrível. E nasce aqui, convido todo mundo a vir visitar. É isso aí, venha pro Net Club Alphaville, você também. Gente, obrigado. Próxima semana estamos aí no podcast do Net Club Alphaville. E vem você para cá pro Net Club também, que você vai fazer parte com a gente de toda a nossa operação. É isso aí, coloque aqui embaixo os seus comentários e também os assuntos que você quer ver aqui nos próximos episódios do Net Club Podcast. Tchau. Até a próxima.